Ok, 9h30, vamos iniciar nossa aula de gestão da qualidade e ambiental no agronegócio. Após as últimas semanas, onde a gente abordou a questão da gestão ambiental dentro do nosso setor, nessa semana finalmente a gente inicia o conteúdo relacionado à gestão da qualidade, né? E assim como na disciplina de planejamento e gestão, onde foi necessário a gente mergulhar um pouco na história para que a gente pudesse compreender melhor como que a administração influencia o mundo atual, a gente também precisa ir no passado resgatar conceitos fundamentais para entender por que que a qualidade ela tem uma importância tão grande, né, no mundo da oferta de produtos e serviços, né, e como isso afeta os consumidores. E aí, nesse sentido, mergulhar direto no passado podia ser um pouco confuso, né? Então, eu decidi que a gente vai fazer uma aula hoje destinada a entender um dos pontos, né, que fazem com que essa área de conhecimento ela seja tão relevante, embora qualidade seja uma palavra que a gente ouve às vezes muito vagamente no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não tem preocupação de exigir ou de se atentar a o quão grande ou quão pequeno é a qualidade de um produto ou do serviço que a gente compra, né? Então, por isso mesmo eu pedi lá no início da manhã, né, no grupo de vocês, que vocês tivessem com vocês, no início dessa aula, um produto agroindustrial, né, para que a gente possa fazer uma atividade de contextualização aqui. E aí eu gostaria de saber se todos trouxeram, né? E se sim, por gentileza, abram as câmeras para eu poder visualizar quais os produtos que vocês estão com eles. Entenderam? Eu pedi para abrir as câmeras para eu poder verificar os produtos que vocês estão com eles. Não tem nenhum problema não, gente. Qualquer produto. Ou será que ninguém está com produto aí na mão? Pois não, Luciano. Eu pedi, Luciano, para que vocês abrissem as câmeras para eu poder visualizar os produtos a quais vocês estão aí, para a gente poder iniciar nossa aula. Estou vendo a Clarice com 1 quilo de arroz, não é isso, Clarice? Ah, é para pegar um produto, é? Isso. Quem mais? Espera um instante. Tem a Sara. Tem uma legenda que a Sara está com 1 quilo de arroz também, não é isso? Tudo bem, eu vou entender que a maioria também, quem é que está segurando esse outro quilo de arroz é a Roberta, muito bem. Não queira me ver, não, Austin. Qual o problema de vocês? Mas eu tô com saudade de vocês, eu quero ver, sim. Mas tudo bem, eu vou entender que a maioria tá com timidez, tá? Mas por favor, que não estejam me enganando ao dizer que estão com produto. Ó, tem mais um colega ali mostrando. O que que é isso? Precisa ser inteiro, Austin? O que que é isso? É um açúcar, é? É, Cleito? É 1 quilo de açúcar. Agora a Ana Lara está mostrando também. É o que, Ana Lara? É um arroz, um macarrão. Ana Lara trouxe a despensa logo tudo. O Tudo bem, produto vamos. precisa ser inteiro, Austin? Não, pode, estando com a embalagem já é suficiente, tá? Então, pessoal, estou acreditando que todo mundo está com o seu produto aí, tá?
E por que que eu pedi para vocês pegarem o produto? Para que a gente pudesse refletir um pouco sobre as informações que estão presentes, né? Nesses produtos que muitas vezes a gente não liga muito, né? Muitas vezes quando a gente vai no supermercado, a gente olha apenas para o preço do produto, né? Às vezes nem para a validade a gente olha, porque confia que o supermercado, por exemplo, ele vai estar sempre com os produtos dentro do prazo da validade, e às vezes nem é assim, né? E a Sara está colocando, só assim a gente vê mesmo, né? Pois é. E aí, em uma aula, inclusive, lá no primeiro ano, eu lembro que pedi para vocês, já naquela época, né, digamos assim, que vocês já começassem a se atentar, a ler mais um pouco o que vem na embalagem dos produtos, uma vez que ia ter momentos em que a relação das nossas disciplinas ia abordar pontos importantes, como vai abordar, inclusive, lá na disciplina de marketing no futuro, né? Então, eu estou também aqui com alguns produtos, né, por exemplo, com uma torrada. E aí vamos fazer o exercício de olhar para essas embalagens agora e identificar o porquê dessas informações e o que elas significam, que muitas vezes a gente nunca parou para pensar, né? A primeira coisa que a gente deve identificar é que um produto, né, ele vai ter sempre o seu nome destacado, né? No caso aqui tem torrada integral, mas o nome da torrada é Fortaleza, que é o mesmo nome da marca, né? Então, o nome da marca de um produto nem sempre é o mesmo nome de um produto, né? Imagine, por exemplo, se eu não tivesse escrito aqui torrada, tivesse só Fortaleza. Eu poderia identificar que isso aqui é uma embalagem de torrada? Sim, né? Talvez pela imagem da torrada. Mas existem alguns produtos que não colocam na embalagem o produto em si, né? E devemos lembrar também que o mundo hoje pauta muito a questão da gente trazer igualdade para como as pessoas acessam produtos e serviços. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, que não consegue ter uma boa visão, ou mesmo que é cega, poderia visualizar que esse determinado produto é uma embalagem de torrada, né? Aqui a gente não tem, por exemplo, a acessibilidade da linguagem em Braille, né? E temos também, às vezes, pessoas que nunca consumiram um determinado produto e teriam dificuldade de visualizar que produto é esse se a embalagem não dissesse, né? Então, algumas pessoas, às vezes, acham bobo, né, e até ridículo, porque que tem escrito, por exemplo, na embalagem de ovos, contém ovos. Mas é justamente para isso, para deixar bem claro para o consumidor, né? Na relação de compra e venda, você tem que ter muita certeza do que você está levando para casa, né? O consumidor, ele não pode ser enganado a comprar um produto achando que é outro, né? Embora, muitas vezes, o produto não seja exatamente daquela forma como se apresenta, né? Normalmente, olhando para o primeiro aspecto de uma embalagem, né? Além do nome e da marca que está sempre muito exposto e a descrição desse produto, né, dizer que é uma torrada, dizer que é um arroz, dizer que é um açúcar, né, essa palavra tem que estar lá presente, muitas vezes tem a imagem. E aí, reparem, né, nessa imagem principal da embalagem, né, aqui nós temos a figura da torrada. Olhem aí, por exemplo, no quilo de arroz, no macarrão, no açúcar ou qualquer outro produto que vocês têm à disposição, se vocês encontram perto da imagem do produto alguma descrição de uma frase bem curta e bem pequenininha. E se vocês me encontrarem, digam para mim qual é ela. A Clarice já identificou. O que está escrito, Clarice? Seleção especial. Mas isso diz respeito ao produto. Na imagem do arroz, agora na verdade eu tenho que saber se no caso do teu arroz tem a foto de um arroz ou é aquelas embalagens transparentes que você vê o arroz em si, né? Porque se for não vai ter.
Eu vou ser mais explícito, então. Eu vou pedir que vocês verifiquem, como a embalagem da Clarissa é transparente, não tem uma foto do arroz, não tem o que eu espero que vocês encontrem. Vocês vão caçar aí na embalagem de vocês e vão me informar aí se encontraram a seguinte descrição: imagem meramente ilustrativa. Verifique se alguma das embalagens de vocês tem essa descrição. Imagem meramente ilustrativa. Né? A Maria Clara já está confirmando que o dela não tem. Normalmente ela fica perto da foto do produto, né? E em letra muito pequenininha. O Thales está dizendo que não tem, a Roberta também, que no caso é o arroz, ele deve ser transparente. Qual é o teu produto, Thales? O Dácio também não tem. A Clarice e a Clara estão afirmando que, mesmo não tendo, já viram em outros produtos, né? A Lara está confirmando que no pacote do macarrão dela tem lá essa frase, né? Então, nos produtos que não tem, pessoal, né? Das duas, uma. Ó, a Lara está mostrando aí para a gente. Ó. Não dá nem para a gente ver, porque de fato é uma frase bem pequenininha, né? Nos produtos que não tem essa frase, normalmente é porque o produto tem a embalagem transparente e aí eles não colocam a foto do produto, já que você pode visualizar com seus próprios olhos, né? Já em outras embalagens que possuem a foto do produto, normalmente se tem, né? É obrigatório ter? Não, não é. Mas por que é colocada? Para deixar bem claro para o consumidor que aquela foto ali é apenas uma amostra de como o produto pode ser. E não significa que o produto que você está levando para casa é exatamente igual ao que está lá. E é exatamente isso, pessoal, que explica o porquê que muitas vezes um produto ele acaba sendo esteticamente diferente quando a gente abre a embalagem. Por exemplo, batata, né? Batata frita. Normalmente a gente pega o saco e ele está bastante cheio, né? E a embalagem da batata frita, normalmente ela está estufando de produto para fora. E quando a gente abre, na verdade não é bem assim. Outro exemplo muito comum, né, que a gente vê no nosso dia a dia, um produto que basicamente acho que todos vocês comeram pelo menos na infância, é o biscoito recheado. Não tem basicamente uma embalagem de biscoito recheado que na foto do produto você não veja o recheio indo até a borda do biscoito. Mas quando a gente abre a embalagem, aquele recheio está só lá no meio do biscoito, né? Ele nunca vai até a borda. Então, isso são algumas amostras de como o produto ele é vendido esteticamente muito mais bonito na sua embalagem, né? E, obviamente, como consumidor, você pode questionar isso, mas o fato da empresa colocar a descrição que a imagem é apenas ilustrativa, né, que ela te dá apenas uma noção de que o produto tem aquela aparência, não significa dizer que ele é igual, né? Então, por isso que as empresas colocam essa frase. A Maria Clara está colocando, né, que quando a gente era criança a gente foi muito enganado por essas imagens, né, de fato bastante, até porque a exigência ou opção das empresas é justamente porque isso acontecia demais, né, a gente comprava um produto que às vezes era completamente diferente, né, e obviamente que o consumidor começou a questionar e as empresas tiveram que se adaptar a isso, né. E aí a gente tem, né, produtos como, por exemplo, um iogurte que tem uma coloração mais forte, e quando a gente abre não é bem assim, há diversas possibilidades. A Clara Roberta está levantando a mão, pode falar, Roberta. Ah, foi sem querer, né? Tudo bem. Então, conforme o Lúcio está colocando, isso tem a ver com marketing, né? A gente vai comentar isso quando a gente for na outra disciplina. E a Sara está colocando que no produto dela a imagem
é uma sugestão de consumo, né? Então a frase não é a mesma, mas tem o mesmo sentido que a gente abordou, né? Então vamos seguir em frente, porque tem muito mais coisa para a gente observar na embalagem, né? Vão agora, pessoal, normalmente no verso do produto lá atrás e observem a tabela, aliás, observem os ingredientes, né? Vocês vão caçar aí no produto de vocês um quadrinho ou uma área que está destinada a os ingredientes do produto, né? Normalmente a letra também às vezes pode ser pequena, né? Mas ela é de fácil localização no produto, né? Se alguém não encontrar, certo, vocês me avisam. Mas dificilmente isso vai acontecer. Basicamente a possibilidade é zero. Então aí nos ingredientes, né, vocês podem perceber que devido às exigências de lei, inclusive, ele já começa a palavra ingredientes em caixa alta, ou seja, em letras grandes, e os ingredientes em si vêm em palavras minúsculas, né, justamente para deixar bem destacado que ali estão os ingredientes com uma letra diferente, né, em caixa alta e também em negrito, né. E aí, pessoal, é bom a gente sempre lembrar de uma coisa: a quantidade de ingredientes ela não vai fazer diferença para que eu consiga chegar a uma constatação de, de que um produto ele é seguro ou não para o meu consumo, ou ele é melhor ou não em termos de qualidade, né? Um produto ele pode variar bastante na quantidade de ingredientes, né? A gente pode ter, por exemplo, um pacote de biscoito que tem cerca de 15 ingredientes e tem outro que vai passar dos 60, né? E é importante detalhar também que todos esses ingredientes, né, quando se vocês pararem para ler, né, com exceção de produtos que são básicos, como por exemplo o arroz, né, que é um produto que não passou por um ultraprocessamento, ele passou apenas por um beneficiamento, vocês vão encontrar palavras que muitas vezes são do desconhecimento do vocabulário de vocês, né? Algumas vocês podem conhecer porque estudam química, mas algumas outras palavras são de difícil reconhecimento, né? Então o Luceu está colocando aqui que no arroz dele no arroz tem só o preparo, né? De fato, por quê? Porque o arroz é um produto que não é processado ou ultraprocessado, né? Ele só é beneficiado, ele não recebe uma transformação diferente de um produto como o macarrão, por exemplo. Mas aí quem tiver com outros produtos, né, que são processados ou ultraprocessados, vão perceber que tem várias palavras que muitas não são do nosso conhecimento. E isso acontece por causa da lei, né, porque determina que as empresas coloquem o nome técnico, o termo técnico a qual aquele produto é conhecido, né? Por isso que a gente nunca vai encontrar, por exemplo, um termo como farinha de mandioca, a gente vai encontrar fécula de mandioca, entre outros. E quando não é em termo técnico, a gente vai encontrar códigos, né? Que obviamente aí que a gente não vai fazer ideia mesmo do que significa. Por que é em código? Porque a lei também tem que preservar as receitas originais e exclusivas de um determinado fabricante, né? Suponhamos, por exemplo, que uma empresa ela é líder de mercado. Obviamente que alguma coisa ela faz diferente naquele produto dela, que pode ter diversos outros produtos concorrentes, né? E esses ingredientes exclusivos que só ela coloca, ela não pode, obviamente, colocar de forma pública para que qualquer pessoa tenha acesso, né? Então, ela coloca um código, que esse código só o pessoal da vigilância sanitária, das instituições que acompanham e regulamentam o mercado, em termos de saúde do consumidor, tem acesso, né? Então, embora a gente não compreenda que ingredientes são esses, o importante é a gente saber que todos esses ingredientes que são utilizados, eles são aprovados e autorizados pela Organização das Nações Unidas
responsável pelo setor da segurança alimentar e também pelas leis de um atual país, né? Nenhum produtor industrial pode utilizar a composição do seu produto, e seja para alimentação ou que não seja autorizado pelos órgãos competentes, né? Porque isso seria infringir a lei e, obviamente, estaria suscetível a punições, né? Como, por exemplo, a paralisação da sua produção, pagamento de multas, entre diversas outras. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ter em mente uma coisa. É possível consumir um produto agroindustrializado com total segurança de que você não vai estar consumindo um produto que pode ter ali uma substância que lhe causa danos à sua saúde, né? Porque todos os ingredientes que são utilizados na indústria, na agroindústria, têm que ter autorização para a indústria poder utilizar. Se é um ingrediente novo que foi criado, né, esse ingrediente tem que ser submetido às agências de vigilância sanitária para esse ingrediente ser testado em todos os parâmetros de saúde para poder dar autorização para você acrescentar aquele ingrediente no produto. E a Clarice está adiantando aqui que aparecem algumas informações do serviço ao consumidor, né? A gente vai falar mais à frente, mas já que ela já trouxe, é um ponto interessante também, que muitas vezes a gente não olha com atenção, né? Que o produto, ele sempre vai ter essa área também, onde destina informações para que o consumidor possa entrar em contato. Então, por exemplo, se eu, na minha tabela de ingredientes, fico em dúvida e quero saber que tipo de produto é aquele que está sendo utilizado para poder fabricar o meu produto, eu posso saber justamente entrando em contato com a central de atendimento, né? A empresa ela pode codificar um dos ingredientes, mas ela não pode negar ao consumidor de saber que produto é aquele, né? Então, vocês podem, inclusive, fazer um teste, né? Pegar um produto, verificar algum ingrediente que vocês não conhecem e entrar em contato, né, com a empresa, que certamente elas vão retornar para você essa solicitação, né? E é como o Thales também está colocando, né? A empresa do arroz que ele pegou tem o SAC, que é justamente essas informações que a Clarice colocou de serviço de atendimento ao consumidor. SAC é o serviço de atendimento ao consumidor, né? Tem uma abreviatura. E aí, que informações vocês vão encontrar aí no SAC? Podem ser algumas, poucas, ou podem ser várias, né? No caso do produto que eu tenho aqui, ó, tem o site da empresa, tem o e-mail do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o número do SAC, que no caso é o chamado 0800, ou seja, que o consumidor pode ligar de forma gratuita, que ele não vai pagar por essa ligação. E todos os saques têm que ser 0800. Tem também as mídias sociais, né, os endereços nas páginas do Facebook, Twitter e Instagram. E tem também o endereço fixo a qual a pessoa poderia mandar uma carta, né, algo que dificilmente a gente faz nos dias de hoje. Ou seja, opção não falta para o consumidor entrar em contato com a empresa caso ela tenha alguma dúvida sobre o produto que ela está consumindo, né? Isso é importante. Suponhamos, por exemplo, que você desenvolveu alguma doença e essa doença pode ser intolerância a algum tipo de produto. Você tem que saber se aquele produto, de fato, tem ingredientes que você não conseguiu localizar na embalagem que pode estar afetando sua saúde, né? E aí você entra em contato e, obviamente, que você vai ter um retorno, porque se você não tiver o retorno, você pode denunciar a empresa ao serviço de defesa do consumidor, que é um serviço muito importante no nosso país e que muitas pessoas, às vezes, não dão importância, ou acham que quando a gente é lesado por uma empresa, tem que ficar dessa forma, e não é assim que deve acontecer, né? A Clarice está perguntando, seria igual ao suporte dos sites? O suporte, no caso, Clarice, seria, por exemplo, o chat de atendimento? Seria isso? Isso, exatamente, né?
O chat, no caso, é uma outra forma é um outro canal de atendimento que compõe também o serviço de atendimento ao cliente, né? Um outro canal de comunicação, né? Então, há canais que você, como o e-mail, por exemplo, que você teria que esperar mais, e tem canais como o chat, por exemplo, que você pode ter um atendimento imediato, né? E é importante lembrar, quando você está enviando e-mail, quando você está fazendo a ligação, né? Seja qual for a forma como você entrou em contato, essa ligação é gravada, esses e-mails ficam arquivados, tudo fica registrado para que se tenha seriedade e se possa ser comprovado que o atendimento ao cliente foi feito e que foi bem feito, né? É sempre gerado um número de protocolo, ou seja, um número de atendimento da solicitação do cliente. Então, se o cliente quiser, por exemplo, tiver uma situação a qual ele não teve um retorno positivo e quiser processar essa empresa, ele pode, com base em informações que vão comprovar que esse atendimento não ocorreu da devida forma legal, né? Inclusive, você como consumidor tem direito de requisitar na justiça os arquivos de e-mail ou a própria ligação que deve ficar gravada para poder comprovar a sua versão dos fatos, né? Então veja como é complexa essa estrutura do serviço de atendimento e como ela é importante. E que está lá, disponível nas embalagens que a gente leva para casa, e muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Você comprou, por exemplo, um produto cuja a validade estava ok, mas quando você abriu, o produto não estava com a qualidade que era prometida, né? A caixa de leite, por exemplo, o leite estava estragado, né? O biscoito, ele estava se deteriorando com facilidade. Tudo isso diz respeito a padrão de qualidade. Então você deve entrar em contato com a empresa, questionar, e a empresa tem a obrigação de lhe mandar um outro produto ou uma outra cortesia, né? De forma que você não fique com dano ou prejuízo ao ter optado por o produto dessa empresa. E a Clarice está acrescentando também que tem como avaliar o atendimento. De fato, sim, né? Não são todas as empresas que têm esse sistema, mas a maioria já coloca essa situação, né? Depois que você encerra uma ligação, né, a, uma voz eletrônica ou a própria pessoa que te atendeu vai pedir para você discar uma numeração lá, por exemplo, de 1 a 5, onde 5 você se sentiu mais satisfeito, ou 1 ou você não se sentiu satisfeito, né? Então você dá uma escala aí da qualidade do seu atendimento. E essas informações, elas vão lá para o setor, por exemplo, de recursos humanos que vai estar avaliando. Olha, aquela pessoa que cuida da parte do atendimento ao cliente está sempre sendo bem avaliada, e aquele outro não, né? Por quê? Então, isso serve de parâmetro para a empresa avaliar o desempenho dos funcionários no que diz respeito a atender os anseios do consumidor no seu atendimento. Clara está colocando que, tipo assim, aqui em Jaguaruana, às vezes, o dono do mercantil coloca os produtos com prazo de validade perto de vencer. E às vezes a gente vai comprar e nem olha. E se eu for atrás, dá em alguma coisa? Sim, se realmente você for atrás, vai dar sim, Clara. Agora, obviamente que justiça, né, no nosso país é algo muito demorado, mas às vezes vale a pena. Agora, a coisa que a gente tem que entender, uma coisa é o produto, outra coisa é quem está vendendo o produto, né? Quando um supermercado ele tem um produto na sua prateleira à disposição, cuja validade ela já está expirada, né? Se está vencendo hoje, ele não tem culpa alguma. Você pode, por exemplo, consumir o produto hoje que ainda está na validade, mas se ele vai vencer amanhã e você compra e leva para casa, a responsabilidade foi sua. Agora, se o produto já está vencido, a responsabilidade é do supermercado. Embora você esteja cometendo erro também, porque você deveria ter verificado. Mas o supermercado ele não pode vender um produto com validade expirada, né? Se isso aconteceu, o que você deve fazer? Voltar ao supermercado, levando a nota fiscal, obviamente, e o importante da nota fiscal é justificar, né, que justamente a compra foi realizada lá,
no horário tal, pelo atendente tal. Então, a nota fiscal te comprova que você realizou a compra no supermercado. Por isso que é muito interessante a gente exigir a nota fiscal, né? Às vezes a gente não exige a nota fiscal, né? Comprou o produto que já estava vencido, mas só descobriu isso vários dias depois, quando você foi consumir, né? Será que o dono do supermercado vai acreditar, né, que de fato você teria comprado o produto há vários dias, né? Pode ser que não, né? Então é interessante que a gente se resguarde a essa situação. Mas se você pode comprovar através da nota fiscal ou de alguma outra forma, como a confirmação da pessoa que estava no caixa que lhe atendeu, o supermercado deve lhe ressarcir, né? Deve no mínimo substituir o produto, ou se a situação tiver sido pior, de você, por exemplo, ter consumido o produto, né? Aí a coisa é mais séria, né? Você pode, por exemplo, se você for hospitalizado, você pode entrar na justiça, exigir que os seus gastos hospitalares sejam ressarcidos, né? Mas, obviamente, é uma guerra jurídica, né? E aí vai estar sempre aquela questão. Tudo bem, estava vencido, mas você, por que não verificou, né? Mas o Código de Defesa ao Consumidor derruba isso, né? Com um bom advogado, o culpado continua sendo o supermercado que estava com produtos vencidos disponíveis para a venda, né? Agora, se o produto está com a data de validade, ok, e você compra o produto e quando vai consumir, verifica que a qualidade dele não está legal, que alguma coisa aconteceu, aí não é responsabilidade do supermercado, você tem que entrar em contato com uma empresa, né? Você pode até ter uma boa ação de avisar o dono do supermercado que isso aconteceu com o teu produto. O que aconteceu com o teu produto pode ter acontecido com diversos outros do mesmo lote, para ele poder verificar e retirar esses produtos da prateleira e, obviamente, também entrar em contato com a empresa, né? Mas a obrigação, no caso, agora será de você entrar em contato com a empresa para descobrir o que aconteceu, né? Por isso, quanto mais canais de atendimento a empresa tiver, melhor, né? Às vezes a empresa é industrial, mas é pequena e ela só tem, por exemplo, página em rede social, mas no mínimo um canal ela vai ter que ter, porque a legislação obriga. Deixa eu voltar aqui para o chat para ver se tem alguma outra pergunta, né, que foi colocada. Acho que ficou respondido, né, Clara? A Sara tá dizendo que nunca olhava, mas agora eu sempre olho, né? E tem vergonha de trocar. Não tem que ter vergonha, pessoal, porque dinheiro, né? Mesmo centavos hoje no nosso país vale muito, né? Então a gente, se estamos no nosso direito, a gente tem que exigir, obviamente, que o produto que a gente está levando para casa ele esteja dentro, né, daquilo que dentro do valor a qual a gente empenhou para consumo, né? Assim como é importante também, mesmo que demore um pouco mais nas suas compras, passar um tempinho verificando a validade de cada um, né? Para que você não corra o risco de que isso aconteça. Olha, eu vou dizer, aqui na cidade tem um supermercado, né, que quase toda vez que eu vou, eu encontro produto que está já expirando o prazo, né? Então, já era hábito que eu tinha e eu fiquei aqui ainda mais com esse comportamento porque há um descuido, né, de alguns empresários de coordenar ações para evitar com que isso aconteça, né? E obviamente a gente tem também que prezar pela nossa saúde e ter essa responsabilidade. A Clara Roberta está colocando que já teve de comprar e não olhar a validade quando chegou em casa estava vencido, né? E aí tinha direito de voltar, né? Fica complicado quando é um estabelecimento pequeno que não oferece nota fiscal, mas se estamos diante de um bom empresário, né? Ele vai reconhecer que a compra ocorreu, vai compreender e vai fazer a troca. Se não fizer isso, né? Você pode acionar os direitos de defesa do consumidor, além de nunca mais pisar naquele estabelecimento, né? E é difícil, né, pessoal? Quando isso acontece, né, principalmente em cidades pequenas como as nossas, a gente comenta isso com os outros, né? E a empresa ela ganha fama de que isso acontece. Então as empresas, de fato, elas evitam com que isso aconteça. Elas costumam reconhecer o erro e reparar o dano. A Clara Marques está colocando que a mãe
faz ela voltar para trocar, né, quando é que ela compra. A Clara Roberta está colocando que foi trocar e leva a notinha, né, que é muito importante. A Clara está colocando que tem vergonha, né? Não pode ter vergonha, né? Assim como a Clarice está colocando que não ter, né? O nosso dinheiro é suado, né? A gente tem que estar atento com essas situações, né? Se a gente está pagando direitinho, a gente quer também um bom produto e um bom serviço. O Lucio está colocando que já pegou a validade um pouco apagada, né? Isso é um detalhe que muitas vezes existem muitas coisas que a gente ainda vai conversar que estão em questionamento, né? Porque o mundo está em evolução constante. E uma das questões que é muito questionada é a questão dessa validade, às vezes, ser fácil de apagar. O que faz também com que muitos maus empresários desfaçam a validade. Muitos empresários, de fato, têm esse hábito, né? Infelizmente isso acontece, de conseguir apagar. Mas muitas das técnicas também que são utilizadas hoje é um tipo de carimbo, quase que uma impressão na embalagem que evita que isso aconteça, né? Então as empresas estão se adaptando para eliminar essa dificuldade que dá oportunidade para que algumas pessoas façam um mau aproveitamento. Pessoal, tem alguns pontos aqui que, obviamente, é relevante, né, que a gente fala, mas que, por fugir da aula, eu não tô colocando, certo? Mas não pense, por favor, que não é indiferença minha com relação ao assunto, certo? Mas é porque, de fato, o andamento da aula, eu tenho que atender mais aos comentários que dão link, né, para a gente poder prosseguir no assunto, tá? Mas fiquem à vontade para colocar o que vocês quiserem. Bem, precisamos prosseguir, né? Vamos agora para outro detalhe da embalagem importante, que é a tabela nutricional, né? Todo produto vocês vão encontrar também, obviamente agroindustrial, essa informação, né? Normalmente a tabela nutricional, ela está colorida, né, com alguma cor, ela chama um pouco mais de atenção em relação à área dos ingredientes, né? Estão conseguindo localizar aí a tabela nutricional? Tem, né? Muito fácil localizar, ela está bem em destaque. E aí, pessoal, é o seguinte, vocês vão ver que tem sempre, de produto para produto, uma padronização, né? A tabela nutricional, ela é feita com base numa quantidade de porção do produto, que seria uma porção ideal. Ou seja, não significa que aquela tabela corresponde ao produto inteiro, né? Por exemplo, eu tenho aqui o pacote de torrada, que eu já mostrei para vocês, e a tabela nutricional é feita com base em uma porção que corresponde a 3,5 torradas, né? E aqui tem, acho que mais de 10 torradas, né? Então, essas informações valem para mim em relação a 3,5 torradas e não em relação ao produto todo em si, né? Se vocês verificarem aí nos produtos de vocês, vocês vão ver que basicamente todos assim. Dificilmente a gente encontra um produto que as informações nutricionais correspondam ao produto inteiro, né? E isso, para quem não sabe, muitas vezes está levando um produto que acha que tem, por exemplo, a quantidade de sal baixa, mas essa quantidade de sal diz respeito a uma porção, que não diz respeito ao produto todo, né? Então, observem que a porção ela vai estar sempre no que diz respeito a uma determinada quantidade do produto, né? O produto que mais apareceu foi arroz, se não me engano, eu acho que a quantidade da porção aí deve estar em xícaras de arroz, uma quantidade em xícaras ou algo parecido, né? Que é no caso que a gente chama de porção caseira, né? Que é xícaras, colher de sopa ou colher de chá, né? Ou então uma determinada porção em peso ou medida líquida. O Luciano está confirmando que o arroz dele vem 1/4 de xícara, isso corresponde a 50 gramas.
E aí, quando a gente desce a tabela nutricional, vocês vão ver, primeiramente, que a primeira informação que deve ser apresentada é o valor energético, né, que corresponde a uma determinada quantidade de calorias e também em quilojoules. E aí depois vem a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, se o produto tiver, né? Outros tipos de gorduras, como a monoinsaturada, colesterol, fibra alimentar e sódio, né? Sódio, lembrando, é o nosso sal, né? Que tem bastante. E ao lado dessas quantidades, pessoal, que vocês podem observar aí, olhem para a embalagem e verifiquem que as quantidades desses nutrientes, ela está em gramas, em microgramas ou em miligramas, né? E ao lado tem uma outra coluna, porcentagem VD, né? Com uma numeração cada. O que é o VD? É o valor diário, né? Os nutricionistas, os especialistas em nutrição, eles verificaram durante vários estudos que cada pessoa tem uma quantidade, né, de nutrientes que seria adequada para o seu consumo, né? Então, quando se diz, por exemplo, que um determinado produto aí tem tantas gramas de carboidrato e que em porcentagem de valor diário seria 7, isso quer dizer que aquele produto, no que diz respeito à quantidade de carboidrato que ele deve consumir num dia, corresponderia a 7% da alimentação, né? E aí abaixo da tabela vocês vão ver uma descrição bem longa, que normalmente começa com um asterisco, o sinal da porcentagem e escrito valores diários com base em uma dieta, normalmente é de 2.000 calorias, né, que é o valor médio de calorias que a pessoa deveria consumir. Mas dependendo dela ser uma criança, um adulto, né, alguém que tem mais músculos, ou uma pessoa que está controlando sua dieta, essa variação de 2.000 calorias pode aumentar bastante ou até reduzir, né? Mas o fato é que se a gente tivesse o hábito, né, que de fato a gente não faz isso, a não ser que faça uma dieta e tenha uma consulta de nutricionista, mas se a gente tivesse o hábito de anotar tudo que a gente come nas suas quantidades, quando a gente fosse somar no fim do dia, as porcentagens do valor diário não poderiam ultrapassar 100%, né? Porque se ultrapassassem, a gente estaria ultrapassando o limite recomendável dos nutrientes que a gente consome, né? Tá dando para compreender, pessoal? A gente já está quase acabando a aula, pessoal, e a gente só citou 3 informações aqui da embalagem. Você está vendo quanto de informação que a gente pode extrair, né? E, pelo visto, né, a gente vai ter que ter mais uma edição dessa aula e eu vou pegar alguma aula da semana que vem, já que a gente tem essa aula apenas de 15 em 15 dias, né? Então, eu vou pegar uma aula que tem 2 aulas, como, por exemplo, de extensão rural ou de projetos de empreendedorismo, para que a gente possa complementar, né? Porque, na verdade, eu estou apenas introduzindo o assunto ainda, mas para vocês verem como essa questão é importante e relevante. E vamos voltar aí para aquela área onde estavam os ingredientes e observe o seguinte, pessoal, né? Novamente, olhem para a embalagem. Ingredientes está escrito em em caixa alta, né, em letras maiúsculas, seguida do nome de cada ingrediente em letras minúsculas. E depois, o que tem escrito? Normalmente vai ter escrito contém ou não contém glúten. Isso vai estar escrito em letra maiúscula e em negrito. É isso ou não é? Sim, né? Está todo mundo confirmando. E por que todo mundo vai confirmar? Porque é lei, né? A lei exige que todo produto coloque-se bem destacado, né? Tem que ser em letra maiúscula e em negrito, que o produto ele contém ou não contém glúten, né? Que é um composto de proteínas, né? A quais algumas pessoas têm alergia ou podem desenvolver outras anomalias, outros distúrbios alimentares.
E além de contém ou não contém glúten, alguns outros produtos podem descrever alguns principais tipos de produtos a quais algumas pessoas são alérgicas, né? No meu pacote de torrada aqui, por exemplo, tem escrito: alérgicos. Esse produto contém derivados de cevada, de soja e de trigo. E pode conter aveia e centeio, né? Então, se eu sou alérgico a algum desses produtos, aveia, centeio, soja, etc., né, eu tenho que me atentar. Quando eu vou no supermercado, eu tenho que ler essas informações nas embalagens para eu saber se estou levando um produto seguro ou não, né? E normalmente algumas pessoas até acham estranho, como o Luciano está colocando aqui, podendo conter, né? Ou seja, o produto pode conter ou não conter. Por quê? Afinal, um produto não deve ter uma receita igual, né? Mas acontece o seguinte, né? Mesmo que a receita de um produto seja igual, às vezes ela pode variar no seu sabor, por algum motivo. Por exemplo, se o produto é feito à base de trigo, pode ser que aquele trigo teve uma variação no seu sabor. E aí vão ser adicionados outros produtos para modificar o sabor e fazer com que ele seja igual. Essa questão de poder ou não conter soja, castanha, aveia, centeio, é muito comum em biscoitos, em bolachas. Vocês podem reparar, em qualquer tipo de biscoito vai ter isso. E por quê? Porque há variação em produtos como o trigo e outros ingredientes, e aí eles colocam esses outros ingredientes para poder tornar o produto com o mesmo sabor característico, né? Então é por isso que um produto pode ter e não ter, mesmo sendo o mesmo produto, a mesma receita, né? Vai variar a partir dessa interpretação. Alguns produtos, né, que forem vendidos para o mercado internacional, para outros países, eles vão ter que ter a tabela nutricional e também as informações dos ingredientes, bem como as informações de ter ou não ter glúten, além dos ingredientes que podem ser alérgicos a algumas pessoas, tanto em português quanto na língua inglesa ou às vezes até em espanhol, né? Tem produtos como eu já vi, por exemplo, barra de chocolate, que tem em várias línguas, né? Além de inglês, português, até em chinês, em japonês, né? Porque às vezes o produto é exportado para vários países e, obviamente, essa informação, ela precisa estar presente em qualquer país, né? São leis que se aplicam tanto ao nosso país quanto a nível internacional. Ok? Vamos falar de mais uma informação antes aqui de encerrar, que é a questão com relação ao peso do produto, né? No caso aqui, o meu tá ele é bem destacado, né? Seja qual for o produto que vocês tiverem aí, também vai ser uma informação que não vai estar bem pequenininha, não, vai estar bem destacado. Quer dizer, qual a quantidade desse produto, né? Que pode estar em gramas, né? Ou em ml, no caso, se for um produto líquido como uma bebida, né? E normalmente, pessoal, observem que o peso que vem escrito é peso líquido ou peso neto, não é peso bruto. Peso bruto seria, de fato, quanto custa, quanto está pesando essa embalagem com o produto. Isso aqui que eu estou segurando. E o peso neto é, de fato, quanto pesa as torradas que estão aqui dentro, né? Aqui eu tenho uma embalagem plástica, dentro da embalagem, entre a embalagem plástica e as torradas, tem uma espécie de papelão que amortece a torrada para ela não quebrar com facilidade, que está revestido em todo a embalagem, né? Então, esse papelão e a embalagem plástica não podem ser informados como o peso do produto, né? Quando eu peso o produto em si aqui com a embalagem, eu tenho o peso bruto, mas o produto tem que informar o peso neto ou peso líquido, que corresponde à quantidade do produto em si que você vai consumir, né? Assim como, por exemplo, quando eu compro uma bebida, né, as informações referentes a essa bebida têm que ser em relação ao líquido que está presente ali e não levar em conta o peso da embalagem, certo? Pessoal, foi muita informação, né? E na verdade a gente está apenas
começando, e para que a gente possa fazer bem a disciplina, dar continuidade, a gente vai continuar essa aula na semana que vem, em substituição a alguma outra disciplina que já está bem encaminhada, para que a gente possa concluir o assunto que a gente começou, certo? Eu espero que tenham gostado e estejam começando, né, a visualizar, né, com outros olhos a importância que a gente precisa ter ao ter acesso a essas informações. Então a gente vai dar continuidade a ela na próxima semana em substituição a outra disciplina. O link do formulário de frequência já está disponível aí para vocês, certo? Agradeço a presença de todos, inclusive com as colaborações. E bom almoço e bom fim de semana. A gente se vê segunda-feira. Até mais.